Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender a usar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje é aquele vídeo da semana astrológica, onde eu vou trazer as principais informações, os principais movimentos e momentos dos astros no céu para você entender como se preparar e o que esperar dessa semana. Lembrando que aqui é um tom geral das coisas, porque sempre quando nós astrólogos falamos do céu do dia ou do céu da semana, semana astrológica, a gente está falando de um tom geral do movimento do céu, do movimento dos planetas e o que que isso pode indicar e desencadear eventos aqui na Terra, lembrando que para refinar essa análise, para entender o que pode se desenrolar aí para você na sua vida, tem sempre que avaliar como que esses trânsitos, como que esses aspectos conversam aí no seu mapa, porque todos nós temos a nossa própria individualidade astrológica, tá bom? Mas a semana, sim, de um jeito, né, geral, ela tem sim um tom, uma nuance, e é sobre isso que a gente vai conversar e ver juntos aqui nesse vídeo, tá bom? E agora é aquele momento. Por favor, se inscreva. Eu peço a tua inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Aproveite, deixe seu like, né? Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desses temas também, porque isso me ajuda a levar o meu conteúdo para mais pessoas. Eu faço aqui meu trabalho, né? Trazendo todas as informações dos trânsitos da semana astrológica para você, e você faz a sua parte, né? Deixando seu like, deixando um oizinho aqui nos comentários, porque isso já me ajuda também a levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Vamos entender então o tom geral dessa semana. Uma semana que começa já no domingo, sim, a semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, a segunda é o segundo dia. E aí no domingo, o que que a gente teve, né, astrologicamente falando? Porque o domingo, né, a gente já vai puxar esse domingo para trazer uma continuidade aqui para segunda-feira. Bom, domingo a gente teve só um aspecto no céu astrológico, que foi a Lua em Gêmeos fazendo uma quadratura com Saturno retrógrado em Peixes. Guarda essa informação. Depois, na madrugada, já na madrugada dessa segunda-feira, o que que a Lua fez? Ela saiu dessa conversa com o Saturno, desse aspecto um pouco mais tenso, é uma quadratura, pode ser um pouco mais desafiadora, e ela faz uma conjunção com o Júpiter que está em Gêmeos. Júpiter também já está retrógrado desde ali do dia 9 de outubro. Vou deixar um card aqui para você assistir. Se você não sabe, né, como avaliar as questões relacionadas a Júpiter retrógrado, vou deixar aqui o card onde eu tenho um vídeo onde eu faço uma análise completa sobre esse tema, tá bom? Bom, então o que que isso significa, Roberta? Traduza esse astrologuês, pelo amor de Deus. Bom, o que que a gente pode compreender desse movimento e desses momentos? Só vou dar uma olhada aqui para não me perder nos aspectos, né? Bom, o que que a gente pode compreender? A Lua, ela é rápida, né? O astro que se movimenta mais rápido. A Lua está em Gêmeos, então a semana começa com essa Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos, ela está num signo do elemento ar, um elemento, né? Também é um signo mutável, então traz essa capacidade de interação, esse movimento, essa curiosidade, essa volatilidade, essa instabilidade acentua um pouco a instabilidade lunar, mas o que acontece? Ela está ali no seu curso, né, no seu caminho, e daqui a pouco, pá, ela esbarra com Saturno. A Lua não gosta dos encontros que ela tem com Saturno, né? A Lua não gosta muito de encontrar Saturno, por quê? Porque Saturno representa justamente essa barreira. Saturno é o mais lento de todos os planetas, é o mais distante, né, dos visíveis a olho nu, dos planetas que a gente utiliza na astrologia clássica. Então imagina, a Lua, que é o luminar mais rápido, né? O astro que se movimenta mais rápido, e o astro que se movimenta mais lentamente se encontrando. O que acontece com Saturno? Ele freia essa Lua, ele diminui a velocidade da Lua, ele gera uma certa frustração para os temas lunares. Então, o domingo, ali, a tarde do domingo, a noite do domingo, pode ter aquele clima um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais frustrante, frustrando algumas expectativas e refreando alguns temas, alguns assuntos que vêm com essa lua aí que estava carregada de mil e umas possibilidades em Gêmeos. Mas o que acontece? Na madrugada de segunda-feira, essa lua se movimentando pelo céu, ela vai encontrar quem? Depois que ela saiu ali do encontro com Saturno, tá saindo um pouquinho, né? Hashtag chateada, um pouco frustrada. Ela esbarra no Júpiter.
Então ela faz uma conjunção com Júpiter que está retrógrado em Gêmeos. Opa, peraí. Aí, Júpiter é um planeta de natureza mais expansiva, né? Tem aqui uma afinidade. A Lua está em Gêmeos, ela encontra, faz uma conjunção com esse Júpiter que está retrógrado em Gêmeos. O que isso pode significar, então? Puxa, eu saí ali de um encontro que eu fiquei um pouquinho, né, tensa, chateada, frustrada. Esse encontro com Saturno diminui a velocidade da Lua, só que depois ela encontra esse Júpiter, então tem uma renovação das esperanças. É como se fosse aquela coisa assim, puxa, de repente você recebe uma notícia, uma informação, fica um pouquinho chateado, um pouquinho desanimado no domingo, aí já começa um pouco mais animada a segunda-feira, que porque você pensa assim, puxa, peraí, enxerguei uma luz no fim do túnel. Se a vida me deu limões, eu vou pegar aqui e vou fazer uma boa limonada, tá bom? Então, assim, a semana ela começa, né? Ela vem desse movimento um pouquinho mais tenso, né? Entre a Lua e o Saturno, e depois a Lua já se encontra com o Júpiter, trazendo um pouquinho mais de aceleração e animação em movimento, tá bom? Depois o que acontece, né? Ah, a Lua, ainda na segunda-feira, a gente tem um belo de um trígono entre a Lua e o Sol. A Lua ainda em Gêmeos e o Sol no signo de Libra. Então, é um trígono, ou seja, existe um aspecto que é um facilitador, né? É uma conversa que flui entre a Lua e o Sol. E os dois os dois planetas estão, os dois luminares estão em signos do elemento ar. Então, denota um movimento, denota uma interação, uma certa fluidez e pode favorecer, então, assuntos religados ao Sol, assuntos ligados à liderança, à visibilidade, à exposição também de algumas questões, alguma situação, porque lembra que o Sol tem essa capacidade também reveladora, né? Então, é interessante. Bom, na segunda a gente ainda tem a Lua entrando, voltando para casa. No final do dia, né, depois de tudo que ela fez ali, já vem do domingo, ali daquele encontro com Saturno, depois se encontra com Júpiter, faz um trígono com o Sol. Ela pensa, ó, vou trocar de signo, né? Vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu cantinho, né? Meu cantinho favorito, que é a minha casa, que é o signo de Câncer. Então, no final da segunda-feira, a Lua entra no seu domicílio. Isso favorece muito as questões relacionadas à própria Lua, os assuntos lunares, questões ligadas à memória, à intuição, à criatividade, a própria questão da imagem, fotografia. Tudo isso são questões assim que são facilitadas, temas que você queira trabalhar com memória, alguma coisa nesse sentido, são assuntos que são facilitados quando a Lua entra no seu domicílio, que é o signo de Câncer, tá bom? Bom, aí na terça-feira tem dois aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é um trígono de Mercúrio com Saturno retrógrado. Bom, Mercúrio está em Escorpião e Saturno está retrógrado em Peixes. Então, é um trígono, ou seja, também um aspecto facilitador, gera uma fluidez entre dois planetas que estão em signos de água e são signos receptivos, então. Então, o que é interessante aqui? É uma natureza mais receptiva do que ativa. Pode ser interessante para atividades, né? Lembra Mercúrio, que envolvam o conhecimento, o aprofundamento de algum conhecimento, o aprendizado, comunicação, que precisam de um pouco mais de aprofundamento. O próprio tom também das conversas, das notícias, das informações, dos assuntos conectados a Mercúrio pode ficar um pouquinho mais sóbrio, um pouquinho mais sério, mas é um bom momento para o aprofundamento de algum tema, para o aprofundamento de algum estudo que você esteja fazendo. Ah, para ter uma conversa com um tom um pouco mais sério também pode ser um momento interessante para isso. Por exemplo, você tem um projeto e você quer estruturar, quer consolidar, quer colocar no papel, né, um projeto que você está pensando lá no longo prazo, que gostaria de estruturar melhor. Pode ser um excelente momento para você isso, então aproveite a terça-feira para fazer isso, tá bom? Também na terça-feira nós temos o ingresso do Sol no signo de Escorpião. Então começa oficialmente o que a gente chama aqui da temporada escorpiana. Parabéns a todos, né, que nasceram quando o Sol estava no signo de Escorpião, que daí começa o período da revolução solar do povo todo que nasceu aí com o Sol em Escorpião. Bom, Escorpião é um signo fixo de água. Ahn, ele é receptivo, ele é analítico, ele é obstinado, ele é comandado pelo Marte. Marte é um planeta que é quente e seco, né? Tem uma natureza, né, mais bélica, mas Escorpião, por ser um signo de água, do elemento água, ele resfria essa natureza bélica do Marte. Então, Escorpião é um signo extremamente estratégico.
É aquele que sabe fazer, né? Às vezes tem a ação certa no momento certo, a atitude certa e precisa, então pode ser muito cirúrgico. Além disso, uma coisa interessante também de Escorpião, né? Que eu gosto de lembrar, porque lembra que a astrologia está conectada à natureza, né? Então, na natureza, o período da estação, né, onde o Sol está em Escorpião, o Sol ingressa em Escorpião, é o outono no hemisfério norte. Representa o outono, o auge do outono, o momento da estabilidade, né? Os signos fixos sempre representam estabilidade. Então, é o momento do auge do outono no hemisfério norte, né? As estações estão conectadas ao hemisfério norte na astrologia. É aquele momento, o que está acontecendo na natureza? Tem muita coisa acontecendo, mas que não está aos nossos olhos vistos. Está ali nas raízes, na profundidade das coisas. É aquele momento que a natureza ela vai ter que se preparar para o inverno. O inverno vem ali logo em seguida. Então a natureza precisa fazer escolhas e muitas vezes se desprendendo e se desfazendo e soltando coisas que não servem mais. É um momento quase de uma renovação, onde existe uma, entre aspas, morte simbólica das coisas que aparentemente parece que morreram, mas estão ali ainda. A vida está acontecendo na superfície, está acontecendo nas raízes, está acontecendo num lugar um pouco mais profundo. E Escorpião tem essa conexão, então, com essa profundidade, com essas raízes, com essa vida que está acontecendo, né? Que está viva, que está pulsando, que está pulsante, mas que nem sempre está aos nossos olhos vistos. Então, o escorpião também, né, quando o sol está em escorpião, às vezes não precisa, não tem uma necessidade de aparecer ou de causar. Pode operar muito bem nos bastidores, fazer o que precisa ser feito, né, com precisão, com calma, com cautela, e essa capacidade, né, quando se interessa por algo, de levar até o final das coisas, né, até quando percebe assim, não, não chegou ainda no final, então vai até esgotar o tema, até esgotar o assunto, porque lembra que os signos fixos têm essa capacidade, sim, de resistência e de ir até o final das coisas, né? Então, é interessante. A gente tem na terça-feira, então, o Sol ingressando, começando a sua temporada pelo signo de Escorpião. Bom, eu não vou falar aqui de todos os aspectos que a Lua faz ao longo da semana, porque a Lua é o astro mais rápido, ela está sempre se movimentando, ela é a grande costureira, né, do céu. Então ela está sempre ali, né, ela troca de signo a cada 2 dias, 2 dias e meio, então ela está sempre ativando, fazendo algum aspecto no céu, conversando com alguém, a não ser no momento ali, em raros períodos, né, que ela fica fora de curso, que é quando a Lua já fez todos os aspectos, já fez todas as conversas que ela podia fazer no céu, e ela faz assim um momento pausa, um momento cafezinho da Lua, que ela vai dar uma descansada até trocar de signo e começar tudo de novo, tá bom? Então, não vou falar de todos os aspectos que a Lua faz essa semana no céu astrológico, mas vou trazer sim os principais. E um deles que eu quero destacar é um que acontece na quarta-feira, no final da tarde da quarta-feira, que é quando a Lua, ainda em Câncer, ela vai fazer uma conjunção com o Marte, que também está em Câncer. Bom, aí tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cautela, por quê? Toda vez que a Lua encontra com o Marte, lembra, toda vez que a Lua encontra com o Saturno, ela não gosta muito porque isso desacelera um pouco o seu passo. Agora, toda vez que a Lua encontra com o Marte, isso pode acentuar, pode trazer um clima geral, aqui eu estou falando de maneira geral, que a gente tende a ter, às vezes, algumas reações, algumas ações que vêm através de uma emoção. Sabe quando a emoção dispara um gatilho e daí quando vê a gente agiu, reagiu de aquele jeito, assim, aquele impulso mais reativo, isso é acentuado toda vez que a Lua encontra o Marte. E a Lua está em Câncer, que é no seu domicílio, o Marte está em Câncer, que é o lugar onde o Marte não gosta de estar, que é uma debilidade para o Marte, é a queda do Marte. Então, essa Lua está com muito poder sobre esse Marte, e aí esse encontro, essa conjunção que acontece de maneira exata no final da tarde da quarta-feira, pode, né, ser aquele momento que a gente tem que cuidar um pouquinho para evitar, não digo uma atitude muito agressiva, porque não é uma. O Marte em Câncer, ele não é agressivo, ele é defensivo, tá bom? Então a gente pode estar meio que armado até os dentes e preparado para se defender. E aí, qualquer coisinha pode acionar esse mecanismo, esse sistema de defesa, e eu estou preparado para defender o quê? O meu território, a minha casa, o meu clã, a minha família, o meu país, a minha nação, temas, né, que envolvem as temáticas aqui do signo de Câncer. Então,
A gente tem que ficar um pouquinho atento só, especialmente às notícias que podem aparecer, e também cuidar para a gente não ter uma ação ou uma reação muito impulsiva baseada numa emoção, e às vezes pode ser uma atitude muito passiva-agressiva ou defensiva. Questões também ligadas ao feminino, a mulheres, que de forma geral são representadas pela Lua, e também crianças, né? Podem também ser um momento um pouquinho mais tenso, podem ser vítimas de ataques covardes, então é preciso ficar atento nesse momento, né, que se torna exato ali no final da tarde de quarta-feira, tá bom? Bom, depois disso, então, na quinta, na sexta, a gente tem apenas movimentos lunares no céu, sendo que a Lua na quinta-feira já entra em Leão, é outro clima, outro movimento, signo de fogo, fixo. Daí a Lua, quando entra em Leão na quinta, pela costura, todo o caminho que ela vai fazer uma quadratura com o Sol em Escorpião, depois ela vai tocar a Vênus em Sagitário por trígono, daí depois ela já vai tocar o Mercúrio também por uma quadratura e vai fazer um sextil com o Júpiter. Isso entre a quinta e a sexta-feira, até que no sábado ela entra em Virgem e fecha a semana astrológica, então, com um sextil que ela faz com o Sol no final, né, da noite de sábado, tá bom? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje, da semana astrológica. Aproveite, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Aproveite a semana, se programe, se prepare e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!